Só existe uma técnica de meditação. Eu sei que isso pode, talvez, surpreender alguns de vocês, mas realmente só existe uma técnica de meditação. Eu sei que se você pegar livros de meditação, você vai encontrar lá dezenas de técnicas, às vezes centenas de técnicas, mas eu vou explicar direitinho o que é isso e repito, só existe uma técnica de meditação, mesmo que em alguns livros, né, literatura moderna, você se depare com diferentes, entre aspas, técnicas de meditação. Como é que isso funciona? Em termos práticos, e é isso que a gente está falando aqui, né, a técnica da meditação em si, só existe uma técnica mesmo. A meditação é uma única prática que consiste em se sentar em silêncio, fechar os olhos e aquietar a mente. Em termos práticos, a meditação é só isso. Esse é digamos, a espinha dorsal da técnica da meditação. Esse é o elemento central da técnica da meditação. Todas as diferentes, como eu disse, as diferentes, entre aspas, técnicas, né, da meditação, elas têm esse elemento como eixo central, como eixo principal da prática. Sentar-se em silêncio, manter-se quieto para produzir a quietude da mente. A partir desse eixo central, a partir dessa espinha dorsal, é que surgem as variações que se referem muito mais a meios de se chegar a essa espinha dorsal, a esse eixo central, do que propriamente variações em cima dessa técnica essencial, dessa técnica básica. Então, por exemplo, em algumas escolas meditativas é possível você se sentar numa cadeira para meditar. Em outras escolas meditativas, você vai manter os olhos abertos, em outras você vai manter os olhos fechados. Em outras tradições meditativas, você vai contar as respirações. Em outras, você não vai contar as respirações, ou você vai contar por algum tempo e depois você vai parar de contar as respirações. Então, notem que o que varia não é a técnica da meditação. São as técnicas que envolvem a meditação e que tornam possível você realizar a prática da meditação, chegar a realizar a prática da meditação. Por quê? Porque para muitas pessoas é muito difícil resolver as questões mais grosseiras, mais básicas relacionadas à meditação, como por exemplo, como é que eu devo me sentar? Como é que eu devo posicionar a minha coluna? Como é que eu devo manter os meus olhos? Como é que eu devo respirar? Que tipo de pensamentos eu devo criar durante a prática da meditação? Por quanto tempo eu devo meditar? Em que momento do dia eu devo meditar? Que tipo de alimentação eu devo priorizar para que eu me torne um bom meditador? Então notem que são diversas questões que, logicamente, interferem na meditação, na prática da meditação, vão influenciar positivamente ou negativamente, dependendo de como você conduz, né? Vão influenciar a meditação e que muitas dessas questões levam a definições que são chamadas de técnicas de meditação, mas que não são a meditação. São formas de facilitar a realização da meditação. São formas de tornar a meditação mais acessível, principalmente para iniciantes. E eu destaco aqui a expressão principalmente para iniciantes, porque uma coisa que os grandes meditadores certamente percebem, já perceberam, pessoas que já têm uma vivência muito profunda de meditação, que é o seguinte: quanto mais você avança na meditação,
menos importante essas técnicas vão ser. Então, quanto mais forte, mais poderosa, mais profunda for a sua meditação, quanto mais você aprofundar e intensificar a sua entrega ao silêncio, menos importante vai ser o seu modo de se sentar, o seu modo de respirar, o seu modo de manter os olhos abertos ou de fechá-los, o que constitui a sua alimentação diária, seus hábitos de saúde, seus hábitos de descanso, de sono, seus hábitos de pensamento. Quanto mais você se aprofunda na meditação, menos importante essas coisas vão ser. E menos importante as técnicas, as chamadas técnicas de meditação vão ser. Por quê? Não apenas todas essas técnicas elas se referem a aspectos básicos, né, ou indiretos da meditação, ou seja, são técnicas para o corpo, para a respiração, para a mente, para o ambiente, como também elas não se referem, elas não interferem na técnica básica, na única técnica de meditação, que, como eu disse lá no começo, é permanecer em silêncio, ficar quieto, sentado, de olhos fechados, em atitude contemplativa. Isso é a meditação. A meditação não é mais nada além disso. E é basicamente por isso que eu digo que só existe uma técnica de meditação. Todas as outras chamadas técnicas não são técnicas de meditação, são técnicas de preparação para a meditação, são técnicas de facilitação da meditação, são técnicas que visam a conduzir principalmente o iniciante para dentro da meditação, para que a meditação se torne rapidamente eficiente na produção de silêncio interior, na criação da atitude contemplativa, como também para que a meditação se torne o mais rápido possível, né, em menos tempo possível, um hábito diário. E à medida que você vai avançando na prática da meditação, seja por meio dessas técnicas de adequação, né, do indivíduo ao hábito da meditação, à medida que você vai se habituando com a meditação, essas técnicas vão se tornando cada vez menos necessárias. E uma a uma você vai abandonando essas técnicas. A gente percebe isso em todas as tradições meditativas. Se a gente pegar talvez a mais antiga de todas, né, que é a tradição do yoga, a gente percebe isso claramente. Você tem práticas de posturas, você tem práticas de exercícios respiratórios, eles recebem nomes específicos lá dentro da tradição do yoga, mas à medida que você vai se desenvolvendo nessas técnicas, você vai também desenvolvendo a sua prática de meditação. E você vai fortalecendo e potencializando e aprofundando a sua prática de meditação ao ponto de, num determinado momento, você se torna um grande meditador e você não precisa mais ficar fazendo aquelas técnicas. Mesmo que elas sejam chamadas de técnicas de meditação, que não são, você vai se libertando cada vez mais de todas essas técnicas, de todo o aparato técnico. Técnica não é para ficar sendo realizada a vida inteira. Técnica é justamente para ajudar você a realizar alguma coisa. E essa alguma coisa é a própria meditação. No caso das técnicas de meditação, então, fica esse ensinamento aqui para hoje, né? Só existe uma única técnica de meditação. Todas as outras técnicas de meditação são suportes, são muletas para você aprender ou reaprender a caminhar sozinho. E uma vez que você desenvolva a capacidade de caminhar sozinho, você não precisa mais carregar a muleta. Você se desfaz daquele suporte e caminha sozinho, realizando a única técnica de meditação que existe.